Bem-vindos ao módulo 3. É nesse módulo que eu vou falar sobre o anteprojeto. E é nessa etapa de anteprojeto que acontecem os projetos complementares de estrutura, de elétrica e de hidráulica. O projeto de hidráulica ele também pode ser chamado de hidrossanitário, as duas formas estão corretas. E não é a minha intenção aqui fazer com que você saia desse curso sabendo projetar uma estrutura ou um projeto de elétrica ou hidráulica. Até porque esses projetos são desenvolvidos por outros profissionais, por engenheiros que dedicaram tempo, estudaram para ter um conhecimento específico para desenvolver essas disciplinas da área deles. A minha intenção é fazer com que você entenda como é que funciona a relação entre a arquitetura e esses projetos complementares. E para começar eu quero mostrar para você uma lista das informações que você vai precisar fornecer para esses profissionais, para esses engenheiros, para eles darem início aos projetos complementares. Então vamos começar aqui pela estrutura. Eu vou mostrar em forma de itens mesmo, porque nas próximas aulas eu vou mostrar disciplina por disciplina. Tá? Então vamos passar rápido aqui, só para você ter uma visão geral, e nas próximas aulas a gente vai falando um pouco mais a fundo. Então aqui na estrutura, para o engenheiro fazer o cálculo estrutural, ele vai precisar saber basicamente eixos das paredes, níveis dos pavimentos, e qual é o tipo da estrutura, se é uma estrutura de concreto armado, se é uma estrutura metálica, se é steel frame, se é de madeira. E também vale compartilhar com esse engenheiro a maquete eletrônica. E aqui vale muito bem você usar o BIM, principalmente se o engenheiro também usa, porque eu acho que é nesse momento que o BIM vale a promessa que ele tem, que é essa parte de compatibilização, de facilidade, de ganho de tempo nesses trâmites entre projetos. E para os projetos de elétrica e hidráulica, você vai ter que saber quais são os equipamentos e eletrodomésticos que você vai ter no projeto. Se você tem, por exemplo, uma geladeira que produz gelo de forma automática, essa geladeira tem que ter um ponto de elétrica e um ponto de água. Isso vale para qualquer outro equipamento. Você tem que saber se vai precisar de um ponto de elétrica e também de um ponto de água. Você tem que saber também quais serão os pontos de tomadas e interruptores, pontos de telefone e internet, pontos de ar-condicionado, pontos de iluminação interno e externo. Tudo isso vai necessitar de pontos elétricos. Você também tem que saber quais são os eixos hidráulicos de pias, de torneiras, de chuveiros, pontos de gás na cozinha ou de aquecimento a gás. Qual é o volume da caixa d'água que você vai incluir no projeto, onde o projeto está acontecendo, tem uma rede de esgoto ou você vai ter que fazer uma vala séptica. E existem vários outros sistemas também, sistema de aquecimento, sistema de automação, existem várias coisas que o seu cliente pode querer incluir no projeto. Agora a questão é a seguinte, é muito importante você ter isso aqui definido no projeto, já na etapa de estudo. Você já tem que ter esses pontos decididos e aprovados pelo cliente na etapa de estudo, porque não vai adiantar você passar pela etapa de estudo, passar pelo anteprojeto, passar pelos esses projetos complementares e depois no executivo, então decidir como é que vai ser a marcenaria, como é que vai ser, quais serão os pontos de água, quais serão os pontos de tomada. Não adianta, porque aí não faz sentido você ter uma compatibilização. Mas se você conseguir definir no estudo, junto com a arquitetura, a marcenaria, os pontos de iluminação, como é que vai ser o paisagismo até. Quanto mais projetos você conseguir incluir nesse projeto de interiores, melhor vai ser a sua compatibilização. Por isso que no estudo você viu que eu já incluo a marcenaria, já incluo o projeto de iluminação, tudo isso para o cliente já dar um aceite, já dar uma aprovação de como vai ser o projeto de interiores. E isso vai facilitar muito eu definir todos esses pontos para esses projetos complementares. Se você não tem o conhecimento ou mesmo a segurança de desenvolver esses projetos, que podem ser vários, de paisagismo, de marcenaria, de marmoraria, de iluminação, de forro de gesso, enfim, se você não tem esse conhecimento, vale você fazer uma parceria com profissionais que saibam desenvolver esses projetos, ou mesmo você pode fazer cursos livres ou cursos técnicos para se aprofundar mais nesses outros projetos. Agora, uma coisa que eu faço bastante por exemplo, se eu não sei como é que funciona um sistema de aproveitamento de água de chuva, eu vou procurar um fornecedor que vai conseguir me passar, que vai me informar de como funciona o sistema, para eu então conseguir fazer um estudo levando em consideração aqueles pré-requisitos
daquele sistema de aproveitamento de água de chuva. Então eu já sei que para eu aproveitar a água de chuva eu preciso ter uma caixa d'água dupla em cima da casa e eu preciso ter uma cisterna enterrada em algum lugar no terreno. Então eu já tenho que prever esse tipo de coisa para eu conseguir passar essas informações para o engenheiro que vai desenvolver o projeto de hidráulica ou de elétrica, para eu conseguir ter um projeto de elétrica e hidráulica que eu consiga compatibilizar de uma maneira mais suave, mais simples. Isso vai ajudar muito na hora de eu desenvolver executivo, na hora de eu não vou perder tanto tempo compatibilizando sistemas, compatibilizando informações de fornecedores no executivo. O executivo vai ser somente para eu trabalhar detalhes de arquitetura, revestimentos, quantitativos, é só para isso. E agora é na etapa de anteprojeto que vai ficar, que a gente trabalha a coisa um pouco mais pesada, um pouco mais multidisciplinar. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem para você, mas resumindo, nesse vídeo eu queria só explicar para você que é muito importante você ter um projeto de interiores bem definido no estudo, na etapa de estudo, para você conseguir ter uma certeza maior de todos esses pontos de tomadas, de interruptores, de pontos de água, de sistemas, para você ter uma compatibilização nos projetos complementares um pouco mais tranquila. É só isso. Agora a gente vai ver nas próximas aulas um pouco melhor como é que funciona cada uma dessas disciplinas. Então a gente se vê daqui a pouco. Agora eu quero mostrar para você como que a gente vai colocar nos desenhos todas aquelas informações que a gente precisa enviar para os engenheiros fazendo os projetos complementares. Aqui nesse arquivo eu separei alguns conjuntos, aqui, algumas cópias das plantas. Se você trabalha com AutoCAD que nem eu, agora é um bom momento para você começar a trabalhar com a referência externa, porque você vai ter que fazer cópias das plantas, cópias da mesma planta, com informações diferentes. Se você não sabe o que é referência externa, lá no módulo de bônus eu vou colocar uma aula só para explicar o que é a referência externa, tá bom? Então aqui eu tenho aqui no meu desenho um conjunto de plantas mostrando só informações para o cálculo estrutural, eu tenho um outro conjunto de plantas mostrando informações só para o projeto de hidráulica e um outro conjunto só com informações de elétrica. Deixa eu começar mostrando para você as informações aqui do projeto estrutural. Para o cálculo estrutural é muito importante você colocar nas plantas aqui os eixos das paredes. Não precisa ser os eixos de todas as paredes, pode ser só os eixos das paredes principais. Se você não souber de qual parede colocar eixo ou não, coloca pelo menos os eixos das paredes externas, porque esses eixos das paredes externas é uma das informações principais que o engenheiro vai usar para fazer o projeto dele, o cálculo estrutural. Porque no cálculo estrutural vai uma informação muito importante que é a locação do projeto no terreno. E para você dar essa informação para o engenheiro, você tem que colocar cotas aqui nos seus eixos. Deixa eu aproximar aqui nesse canto. Olha só, eu tenho aqui eixos na vertical e eixos na horizontal. Geralmente, de costume, a gente coloca uma numeração aqui nos eixos verticais e uma nomenclatura em ordem alfabética aqui nos eixos da horizontal. E não deixa de marcar também as medidas de eixo a eixo e a medida aqui do primeiro eixo até a lateral do terreno, ou aqui nesse outro caso, do primeiro eixo até o fundo do terreno, porque essa é a informação principal que o engenheiro vai usar para fazer a locação do projeto aí na obra. Tá? E como você está vendo aqui, esse primeiro eixo aqui que eu estou marcando, ele não é o eixo da parede, ele é o eixo da piscina. Também é importante você marcar as paredes da piscina para alocar a piscina na obra, tá bom? Porque a piscina também não deixa de ser uma construção que tem que ser locada. Não tem necessidade de você colocar as medidas aqui das paredes internas do seu projeto, porque como você vai enviar esse arquivo para o engenheiro, ele já vai abrir o arquivo, ele já vai conseguir medir tudo que ele precisa lá no programa que ele usar. Uma outra coisa que eu faço é fazer todas as paredes aqui com 15 centímetros de espessura, porque conforme o projeto de estrutura chega para mim, eu vou analisar o tamanho dos pilares, aí, da seção dos pilares que o engenheiro calculou, e se precisar engrossar aqui, aumentar a espessura de alguma parede, eu faço isso na compatibilização, tá? Então, para evitar aqui ficar pensando muito e perder muito tempo, eu faço tudo com 15 centímetros e durante a compatibilização eu vou fazendo esses ajustes. E por último, faça também os cortes e as elevações do seu projeto. Faça pelo menos sempre um corte na longitudinal e um corte na transversal para mostrar para o engenheiro como que essa casa vai estar implantada em relação ao terreno.
Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui esse corte. Esse corte aqui eu estou mostrando aqui o corte da casa e também tem essa linha aqui representando o perfil natural do terreno. Então, quando o engenheiro olhar esse corte aqui, ele vai saber que essa parte aqui do projeto é uma parte que vai precisar ter um aterro para subir o nível desse terreno aqui, o perfil natural dele. E aqui essa parte, esse terreno vai ter que ser cortado para fazer a implantação da casa. Eu recomendo que você comece fazendo primeiro os cortes, para só então depois fazer os desenhos das elevações. Isso é porque nos cortes é que você vai conseguir fazer, definir as alturas aqui do pé direito, fazer um pré-dimensionamento das alturas das vigas e da laje, definir mais ou menos qual a altura aqui do nível do pavimento superior que você quer, qual vai ser o nível da cobertura, como é que a gente faz para saber qual é um pré-dimensionamento desses elementos estruturais. Na próxima aula eu te mostro como é que a gente vai fazer isso. É importante você saber fazer esse pré-dimensionamento porque essas alturas das vigas vão influenciar, sim, nas alturas finais do seu projeto, tá? E então, depois que você fizer essa estimativa aqui das alturas, vai ficar muito mais fácil para você fazer as suas elevações, porque você já vai saber qual altura colocar aqui nos seus elementos do projeto, tá? E deixa eu te mostrar um outro corte aqui, só por curiosidade. Esse daqui é um corte transversal, é um corte onde eu estou pegando aqui a sala. Como no outro corte ali longitudinal, eu também estou mostrando aqui o perfil natural do terreno. Estou mostrando também a escada, como que ela vai ser, qual é aqui o nível da minha caixa d'água. Uma coisa que é importante também você considerar, quando você for fazer aqui a altura do seu pé direito, se você for ter o forro de gesso, não esquece de considerar pelo menos uns 20 centímetros do forro até a laje de cima, porque você tem que ter essa medida, essa sobra aí, para você embutir a sua iluminação, tá bom? Vamos seguir aqui agora para os pontos que a gente tem que marcar para o projeto de hidráulica. Eu vou direto aqui num dos banheiros para te mostrar como é que é. Opa, aproximei demais. Olha só, sempre quando a gente tem um ponto de água que a gente quer marcar, geralmente eu costumo marcar aqui com uma linha tracejada também e indicar se é água fria ou se é água quente. Eu também costumo colocar a altura padrão desses pontos que ficam debaixo da pia, que é uma altura de 60 centímetros, tá? Eu não vou ficar falando aqui sobre as alturas padrão, porque lá no projeto de hidráulica, lá tem todas as alturas que geralmente se usam, tá? E as medidas de eixo também, de distância de esgoto, de água fria, de água quente. Então, qualquer medida que você tiver dúvida, é só olhar lá na aula que eu vou falar sobre o projeto de hidráulica, tá bom? Mas geralmente aqui a gente sempre deixa o eixo central, sempre é o esgoto, seja aqui de pia ou de vaso sanitário, tá bom? O eixo central é sempre o esgoto. Olhando de frente para o lado direito, sempre a água fria, tá bom? Uns 10 ou 15 centímetros de distância. E para o lado esquerdo, sempre água quente, se tiver, tá bom? Também 10 ou 15 centímetros de distância do eixo aí da peça. Se tiver ducha higiênica, é bom marcar também, porque a ducha higiênica usa um ponto ali de hidráulica, tá? Sempre converse com o seu cliente antes de passar pelo projeto complementar, se ele vai querer ducha higiênica, se ele vai querer algum equipamento que usa água, tá? Porque depois que passar pelo projeto complementar, depois que esses projetos de hidráulica e elétrica forem feitos, depois, para fazer qualquer mudança, fica muito difícil, tá? Então, sempre que tiver alguma questão aí para decidir algum equipamento, sempre decida na etapa de estudo, tá bom? Ou antes de fazer os projetos complementares. Não se esqueça de colocar pontos para a torneira de jardim, tá bom? Eu já esqueci muitas vezes de colocar esses pontos, tá? E faz falta sim, porque você precisa ter um ponto ali de torneira para lavar o quintal, molhar a planta, lavar a garagem, tá? Então não se esqueça, porque esses pontos são fundamentais, tá bom? Se você for ver aqui na ponta do terra, eu estou marcando aqui um ponto para a área de serviço, aqui na área externa, estou marcando um ponto aqui na lateral também do terreno, tem um ponto aqui perto da piscina e um ponto aqui perto da garagem, tá? Não se esqueça de marcar esses pontos, tá bom? E daí a gente tem por último aqui os pontos que a gente vai ter que colocar para o projeto de elétrica. Eu divido esse conjunto aí em duas plantas. Uma eu coloco os pontos das luminárias com os interruptores aqui do lado esquerdo e um outro conjunto de plantas aqui com os pontos só de tomadas, tá bom? Eu divido assim porque como eu coloco cotas aqui nas tomadas, tá vendo só que tem várias cotas aqui? Para não ficar uma confusão aqui de informação, eu faço essa divisão, tá? Mas no final o projeto de elétrica vai estar, as tomadas e os interruptores vão estar na mesma planta, tá bom? Aqui é importante você conseguir mostrar para o engenheiro eletricista qual lâmpada que vai ser acendida por qual interruptor. Então, por exemplo, aqui na planta da sala, eu tenho aqui 2 pendentes
esses dois pendentes, eles têm um nome, aqui eu estou chamando aqui de circuito 2B, tá vendo? Os dois aqui têm a nomenclatura 2B. E eu também tenho aqui um conjunto de teclas aqui de interruptores e um deles também chama 2B. Então, o engenheiro eletricista ele já vai saber que é essa tecla aqui, esse interruptor, vai fazer o acendimento desse circuito aqui que chama 2B, tá bom? E esses arcos aqui, essas linhas azuis, servem para ajudar a leitura aí pelo engenheiro eletricista para ele entender como é que vão funcionar esses circuitos, tá bom? Do jeito que eu quero, tá? Então, eu tenho essa outra planta aqui também, que tem as mesmas informações, quer dizer, desculpa, não tem as mesmas informações. Eu mantenho aqui os pontos aqui dos interruptores, mas eu não tenho aqui as luminárias. E eu tirei as luminárias e os circuitos e estou mantendo aqui os interruptores. E eu só adiciono aqui os pontos de tomadas que eu quero, tá bom? Com as cotas, tá bom? Para o engenheiro eletricista saber qual vai ser o ponto que ele tem que marcar também no desenho dele, esses pontos todos aqui que eu quero, tá bom? E você vai ver também no projeto de elétrica que cada símbolo desse representa um tipo diferente de voltagem, de altura também na parede. Tudo isso a gente vai ver melhor com mais calma conforme a gente for vendo aí os projetos complementares. Mas vamos começar a ver aqui na próxima aula o pré-dimensionamento que eu quero falar para você sobre a estrutura, tá? Então, até a próxima aula, até daqui a pouco. Agora, para eu começar explicando os projetos complementares, é muito importante você saber qual é a técnica construtiva que você está desenvolvendo no seu projeto. Porque essas técnicas construtivas vão impactar diretamente esses projetos complementares. Por exemplo, existem obras de alvenaria estrutural, existem obras de steel frame, existem obras com estrutura metálica, com estrutura de madeira e até obras com taipa de pilão. E cada uma dessas tem uma maneira diferente de você trabalhar as instalações elétricas, as instalações hidráulicas e a estrutura também. Mas o que eu quero falar nessa aula é sobre a técnica que é a mais usada aqui no Brasil, que é a estrutura de concreto armado com alvenaria para vedação, que foi a técnica usada para a nossa casa aqui. E essas duas fotos aqui eu tentei tirar no mesmo lugar, no mesmo ponto, para você enxergar como ela fica acabada e como que é essa casa pelada, com a estrutura à mostra e com a vedação à mostra. Tá? Então a gente consegue enxergar muito bem aqui os pilares, as vigas, como que é a laje. E agora eu quero falar um pouco sobre algumas dicas que você pode aplicar na sua etapa de estudo para ter esses projetos complementares sendo desenvolvidos de uma forma mais fácil, mais tranquila, sem muita dor de cabeça ou alterações para você. Tá? Então vamos lá. Uma estrutura de concreto armado ela é formada basicamente por 4 elementos. Você tem a laje, você tem as vigas, você tem o pilar, os pilares e você tem a fundação. Não está desenhado aqui a fundação nesse esqueminha porque existem vários tipos de fundação. Você pode ter um radier, você pode ter uma sapata corrida, você pode ter uma sapata isolada, você pode ter tubulão. E para decidir qual é o melhor tipo para cada projeto, precisa fazer uma análise do solo, uma sondagem. E isso não tem dica nenhuma que eu posso dar, não tem estimativa nenhuma que eu possa falar para você. Mas para laje, viga e pilar tem. Eu consigo calcular um pré-dimensionamento que vai te ajudar para você desenvolver os projetos complementares. Então vamos começar pela laje. A laje ela pode ser dimensionada com uma altura que é correspondente a 5% do menor vão que ela vai vencer. Por exemplo, se você tem uma laje aqui de 5 por 6, provavelmente ela vai estar apoiada sobre o menor vão, que é 5 metros. Se você calcular 5% de 5 metros, você pode então estimar que a sua laje vai ter por volta de 25 centímetros de altura. Agora, esses 5% aqui são válidos somente para lajes pré-fabricadas. O que são essas lajes pré-fabricadas? São esse tipo de laje aqui que eu estou mostrando na imagem para você. São vigotas que você compra pronta, que elas já vêm treliçada com aço. E é só você fazer um preenchimento com isopor ou com essa lajota cerâmica e jogar uma capa de concreto em cima e isso vai concretar tanto a laje quanto a viga ao mesmo tempo. E é isso que está acontecendo aqui nessa imagem. O sujeito está jogando aqui uma capa de concreto e esse concreto está entrando aqui no meio dessas vigotas da laje e aqui você tem a armação da viga que vai sustentar essa laje. E para a gente estimar a altura das vigas, também tem uma regrinha que é muito simples, que diz o seguinte: a altura da viga vai ser em torno de 10% do vão que ela vence. Ou seja, se eu tenho aqui uma distância entre pilares, de eixo de pilares,
de 6 metros, a minha viga vai ter aproximadamente 60 centímetros de altura. No nosso projeto, a gente tinha um vão aqui na sala que era bem grande, tinha 9 metros de altura, 9 metros de pilar a pilar. E aqui nessa foto de baixo, tem aqui o sujeito montando a ferragem dessa viga aqui, que ela acabou ficando com 1 metro de altura. E aqui nessa foto de dentro para fora da sala, dá para ver muito bem como é que ficou a estrutura final. Aqui a casa está rebocada já, está com o primeiro reboco, mas dá para ver que aqui a gente tem a nossa viga, aqui a gente tem o sentido de apoio da laje, aqui ela foi usada com preenchimento de isopor, aqui eu tenho uma outra viga, tá aí uma outra viga aqui escondida, e os meus pilares também, ali o pilar está ali dentro do reboco. Então dá para ver muito bem como é que ficou a estrutura final dessa casa. E é muito legal você comparar com a próxima imagem agora, que é a imagem de dentro para fora também, já com a casa finalizada. Olha só como é que fica essa casa rebocada, com os revestimentos, decorado e com a paisagem ali do fundo. E essa distância aqui, no projeto fez todo sentido, porque a gente consegue aproveitar muito bem com esses 9 metros, aproveitar essa vista que tem ali do fundo. Aí eu só quero fazer um comentário aqui sobre a laje. Quando é que se usa uma laje preenchida com lajota cerâmica e quando é que se usa uma laje preenchida com isopor? Para isso você tem que saber o seguinte, a laje que é preenchida com isopor, ela não aceita muito bem reboco por baixo, ela não aceita muito bem um acabamento por baixo. Então, quando você está prevendo a instalação de forro, por exemplo, que nem esse forro de gesso que está aqui na imagem, não tem problema nenhum você prever uma laje com isopor, até porque ela é mais leve e vai tirar uma carga do cálculo estrutural e isso pode transformar a sua estrutura uma estrutura um pouco mais barata para o cliente. Agora, se você não pensa em colocar forro, aí sim você vai ter que rebocar essa laje por baixo, e então, para esse caso, o ideal é você fazer uma laje preenchida com lajota cerâmica. Mas agora, voltando lá para a estrutura, chegou a hora da gente ver como é que funciona o pré-dimensionamento dos pilares. Para os pilares é um pouco mais complicado, você não tem uma regrinha tão simples como para a laje, para a viga, de cálculo de porcentagem de vão. O que acontece é o seguinte, cada pilar ele é calculado separadamente de acordo com as cargas atuantes no projeto. E para cada pilar você tem que calcular separadamente. Mas eu acabo não fazendo isso, o que eu faço é seguir as normas da NBR 6118/03, que diz o seguinte, que a seção mínima de um pilar não pode ser menor do que 360 centímetros quadrados e que uma das laterais, um dos lados desse pilar não pode ser menor do que 14 centímetros. O que isso quer dizer? Se eu tiver um pilar de 14 centímetros de largura, de um dos lados de 14 centímetros, o outro lado precisa ter quanto para eu ter pelo menos 360 centímetros quadrados de seção. E aqui eu já marquei para você que o menor pilar que a gente pode ter é 14 por 30. Só que na prática o que acontece? Você tem sim pilares de 14 por 30 na prática, mas a maioria dos pilares vai ser um pouquinho maior do que isso. Eles podem sim ter 14 por uma outra medida, por 30, por 35, mas, por exemplo, se você tem grandes vãos, que nem o da nossa casa, que tem um vão de 9 metros, ou quando você tem uma situação de pilares que estão sustentando uma caixa d'água, pode ter certeza que os pilares vão ter uma dimensão maior do que 14, provavelmente 19, talvez 25. Então, é um pouco mais difícil, é um pouco mais complicado você estimar o tamanho dos pilares. Então, não se preocupa muito em ficar calculando a seção do pilar, a posição desses pilares. Geralmente, eu nem marco nas minhas plantas que eu vou enviar para o engenheiro, eu não marco a posição dos pilares, eu marco somente a posição dos eixos das paredes, só então para o engenheiro fazer esse cálculo, essa alocação dos pilares para mim, e eu faço a compatibilização. Mas, se você seguir essas regrinhas, pode ter certeza que você vai ter uma compatibilização mais tranquila. E agora na próxima aula a gente vai ver então como é que funciona exatamente, como é que a gente vai ler um projeto de estrutura. Então até daqui a pouco. Agora sim, nessa aula eu quero mostrar para você como é que é o projeto estrutural, como é que é o cálculo estrutural, como é que você vai ler esse projeto, como é que você vai ler essas informações e como é que vai acontecer a compatibilização com a arquitetura. Então, aqui nesse arquivo, eu fiz uma separação em 3 quadros, como se fosse um antes e depois do cálculo estrutural. Aqui nesse quadro da esquerda eu tenho exatamente os desenhos que eu envio para o engenheiro. Então eu tenho aqui as plantas de cobertura, a planta do pavimento superior e a planta do pavimento térreo, já com todas as paredes, com os eixos cotados.
E aqui embaixo eu tenho todos os meus cortes, as minhas elevações também cotadas, com os pavimentos cotados, com os níveis cotados, inclusive com a caixa d'água. Aqui no meio eu tenho o cálculo estrutural, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, como é que faz a leitura disso. E aqui no quadro da direita eu tenho os meus desenhos já compatibilizados. Eu vou comparar alguns desenhos aqui, do antes e depois que a gente fizer uma análise do cálculo estrutural. Mas eu vou deixar esse arquivo aqui para você baixar, para você, se você quiser, tiver curiosidade de comparar um por um, você faz isso aí, tá? Com mais tranquilidade. Então aqui nesse quadro do meio eu tenho o meu cálculo estrutural com os desenhos do jeito que vieram do engenheiro para mim. Eu tenho 10 pranchas, essas pranchas aqui do lado direito contêm informações só sobre as bitolas de aço, como é que vai acontecer a amarração de uma ferragem com a outra, de uma estrutura com a outra, e isso não importa tanto para a gente. O que vai importar mesmo é o que está nessas 4 pranchas aqui do lado esquerdo, que são as informações específicas sobre as dimensões e a locação dos pilares, das vigas e da laje. Então vamos lá, essa primeira prancha aqui mostra a fundação pra gente. Só para você se situar nesse desenho aqui, aqui eu tenho a minha garagem, aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, aqui são as salas de jantar, estar e aqui é a churrasqueira. E como é que o construtor vai saber como é que ele vai locar esse projeto na obra, no lote lá, quando ele estiver começando a obra? Isso é bem simples. Já que ele não tem aqui o desenho do lote, do terreno, nesse desenho aqui, junto com a estrutura, ele vai usar a informação que está nos eixos. Olha só, eu tenho aqui os meus eixos, que são essas linhas brancas aqui, tanto na vertical quanto na horizontal. Eu tenho os eixos A, B, C, D, E, F, G. E aqui do outro lado eu tenho os eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E cada eixo ele tem uma numeração ali em cima, tá vendo? No final, aqui também tem, ó. Deixa eu aproximar para você enxergar o número aqui. O eixo A ele tem uma numeração de menos 593. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse eixo ele vai estar a 5,93 metros da divisa do fundo. Então, por exemplo, o eixo A aqui, se eu pegar esse eixo e der um offset dessa linha aqui, jogar essa linha 5,93 metros para a esquerda, eu vou achar a linha de divisa do fundo do terreno. E para esses eixos aqui, que estão na horizontal, é a mesma coisa. Eu tenho ali, para o eixo 6, menos 375. Se eu pegar essa linha aqui, esse eixo, e jogar 375 para cima, aqui vai ser o limite do meu lote. Então é essa informação que o construtor usa para alocar a obra no terreno, na hora que ele estiver começando o serviço dele. Por isso que não tem a necessidade do meu terreno estar desenhado aqui nessa prancha. Essa informação já é suficiente para o construtor alocar a obra lá no terreno. Agora, deixa eu aproximar aqui para você enxergar uma coisa. Esses quadrados brancos aqui, com essas bolinhas, é a representação da fundação. O quadrado é uma sapata e as bolinhas são alguns tubulões. Só que eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque não vai fazer diferença para a nossa compatibilização. Mas eu quero que você perceba o seguinte, em cima de cada fundação de cada encontro desses eixos, praticamente quase todos os encontros, você tem esses quadradinhos azuis que são os pilares. E essas linhas duplas vermelhas são a representação das vigas baldrames que vão dar sustentação para as paredes que vão estar no térreo. E como é que eu faço para fazer a compatibilização então com esse desenho? Eu pego ele do jeito que está aqui e jogo atrás do meu desenho de arquitetura. E eu começo a analisar se tem alguma coisa que não vai bater com as paredes. Isso eu faço no AutoCAD mesmo, mas eu quero te mostrar, para não ficar uma confusão aqui de cor, de fundo preto com linha colorida, eu vou te mostrar um desenho já impresso para ficar mais fácil para você visualizar. Então eu estou aqui com a minha planta de arquitetura e eu vou jogar os meus pilares em cima. Pronto, joguei. De cara dá para ver uma coisa, que aqui onde tem a cozinha, a área de serviço, que são espaços um pouco menores, com uma distância entre pilares menores, não teve nenhum problema de conflito. Dá para ver que os pilares, o engenheiro conseguiu ajustar dentro das paredes que eu já tinha projetado. Agora, aqui na sala, na churrasqueira, onde eu tenho vãos maiores, dá para perceber já que esses pilares já ultrapassaram o desenho que eu tinha feito das paredes. Mas vamos olhar um pouco mais de perto. Olha só, eu vou ter pilares bem grandes. Olha só, esse aqui, ó, o P5. Eu vou ter um pilar aqui de 30 por 50 centímetros, é um pilar bem grande. Ou esse aqui, o P9, tem um pilar de 25 por 70,
Esse aqui também é bem grande, 19 por 60, 25 por 50. Então, isso aqui acontece porque eu tenho uma distância muito grande, eu tenho vãos muito grandes para vencer, e a área de influência desses pilares acaba ficando um pouco maior do que os outros, e por isso que eles têm que aguentar uma carga um pouco maior em relação aos da cozinha, aos da área de serviço. E uma outra coisa que aconteceu aqui, que pode acontecer com você também, é que, olha só, aqui eu tenho uma janela de fora a fora projetada. E o meu projeto de estrutura apontou que eu vou precisar de um pilar bem no meio dessa janela, que ia estar debaixo da escada. Quando acontece esse tipo de coisa, eu chego até o engenheiro e pergunto por que aconteceu isso, se ele viu que tinha uma janela aí. Nesse caso, ele viu que tinha janela, claro, mas como eu tenho a minha caixa d'água exatamente em cima aqui, em cima da escada, essa caixa d'água vai adicionar muitas toneladas de carga em cima da minha estrutura. E se o engenheiro ele consegue sim deixar esse vão livre aqui da janela, mas o que ia acontecer? O custo para eu fazer uma estrutura, fazer umas vigas mais robustas para sustentar a caixa d'água, para não precisar desse pilar aí que está no meio da janela, ia adicionar um custo tão alto na estrutura que era muito mais fácil eu fazer esse pilar e mudar o projeto de arquitetura para ajustar de acordo com a solução mais viável nesse caso. E deixa eu te mostrar uma foto de como ficou aqui esse móvel debaixo da escada. Olha só, eu tenho aqui a minha janela, do jeito que está com o projeto compatibilizado. Se eu não tivesse compatibilizado, essa janela estaria projetada até o final ali, ó. Mas como o projeto de estrutura necessitou de um pilar aqui, essa foi a solução final do projeto. Agora imagina se eu não faço a compatibilização desse projeto com a estrutura. Imagina se na obra o construtor recebe o projeto executivo com uma marcenaria diferente, com uma planilha de esquadria diferente, considerando uma janela de fora a fora. Isso ia ser um problemaço na obra, porque se o construtor não resolve esse problema por ele mesmo, esse problema ia voltar para mim, ou eu ia ter que fazer um outro desenho, ou eu tenho que ir até a obra para resolver o problema por minha conta. Então, por isso que é muito importante você fazer a compatibilização para identificar esses problemas que podem acontecer e que vão acontecer no projeto, para você não ter que perder tempo com isso depois. Mas vamos voltar lá para o AutoCAD, que tem mais coisa para a gente ver. Então, eu tenho aqui de novo a minha planta do pavimento térreo. Eu faço essa sobreposição, eu vejo então se os pilares estão dentro ou estão fora das paredes que eu fiz no estudo. Se estiver fora, eu faço o ajuste que precisar, se estiver dentro, beleza. Daí então eu passo para a próxima planta, que vai ser do pavimento superior. Tá, então vamos lá, vamos achar essa planta. Essa daqui é uma planta de cobertura só da garagem, porque a garagem está no nível meio que intermediário, não está nem no pavimento superior, nem no térreo, então ela está um pouco diferente, por isso que tem essa planta aqui separada. Mas vamos lá direto para o pavimento superior, só para você entender melhor como é que funciona. Bom, eu tenho aqui a planta do pavimento superior, você vai ver que ela está aqui no nível 98,50. O que isso quer dizer? O meu térreo está no 95,00 e o superior está no 98,50. Isso quer dizer que a minha laje do pavimento superior vai estar 3,5 metros acima do térreo. E só um detalhe aqui, essa cota desse nível, 98,5, quer dizer o nível da laje. Acima da laje você ainda vai ter uma camada de regularização para deixar essa laje perfeita para a aplicação de um revestimento de porcelanato, de piso de madeira, o que você quiser. Então, você tem que imaginar que acima disso, quando você for fazer os seus desenhos de corte, seus desenhos de detalhes, você vai fazer o desenho da laje no 98,50 e adicionar mais uns 3 centímetros de regularização, mais 1 centímetro de revestimento, por exemplo. Então, aí você vai ter um nível final, acabado, do pavimento superior em 98,54, 98,55, mais ou menos por aí. Tá? Só para dar um detalhe aqui, porque às vezes você pode achar que isso aqui é uma cota do piso acabado, mas não é. Tudo que está aqui na estrutura é nível, é cota de estrutura. Você ainda tem que considerar depois os acabamentos, as regularizações, tá? Então, continuando, aqui na planta do pavimento superior a gente faz a mesma coisa, a gente analisa também, eu jogo os pilares embaixo ou em cima da minha planta de arquitetura e vejo se vai bater os pilares. E isso também para as vigas e para as lajes. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você, porque aqui a gente tem uns pilares diferentes. Olha só,
Eu tenho aqui pilares sem preenchimento, eu tenho pilares com preenchimento todo branco, eu tenho pilares com preenchimento listrado e branco. O que isso quer dizer? Os pilares que não têm preenchimento nenhum aqui são pilares que estão nascendo nesse nível. Os pilares que estão com preenchimento branco são pilares que vêm do pavimento inferior, mas que eles não passam desse nível, eles morrem nesse nível aí. Os pilares que estão, por exemplo, esse aqui, que estão com preenchimento listrado, são pilares que vêm do pavimento inferior e que passam para o pavimento superior, nesse caso passam para a cobertura. E você vai ver que tem pilares também que tem os dois tipos de preenchimento. Por exemplo, esse aqui, ó, P4, que ele é 25 por 60, ele tem metade preenchido de branco e metade de listrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que metade dele vai parar nessa laje e metade vai continuar para o pavimento superior. É só isso. Agora, você vai ver que aqui também tem uma outra informação que não tem no térreo, que é essas linhas verdes. Essas linhas verdes são o sentido de apoio das vigotas da laje pré-fabricada. E você vai ver que também que tem uma indicação aqui, tem um texto, LT20 TR16. O que isso quer dizer? Isso está dando a informação para mim da espessura dessa laje. LT20 quer dizer que essa laje vai ter uma altura total de 20 centímetros e TR16 quer dizer que a vigota tem uma largura de 16 centímetros. Mas o que vai importar para a gente agora é o LT20, é a nossa altura dessa laje, desculpa. E para você compatibilizar as vigas, também é bem simples, você tem todas as informações da seção dela aqui. Por exemplo, a viga 202, ela tem uma seção de 14 por 60. A viga 208, ela tem aqui 25 por 1 metro, é aquela nossa viga da sala, que ela é gigantesca. Então, analisando essas informações, você vai pegar todas essas medidas, todas essas seções de todas essas vigas, e eu jogo em cima do corte que eu fiz no estudo, para analisar se você vai ter alguma alteração de nível da laje, se vai ter alguma alteração de altura de viga. E vou mostrar para você aqui que teve sim, e é bem legal te mostrar essa comparação para você ver como é importante você fazer um pré-dimensionamento legal no estudo para não ter muita alteração aqui na hora de fazer a compatibilização. Esse corte aqui foi um dos cortes que eu fiz para enviar para o engenheiro estrutural fazer o cálculo da estrutura. E eu destaquei aqui para você, em vermelho, o pré-dimensionamento da estrutura que eu tinha feito. Na verdade, eu não tinha feito um pré-dimensionamento porque eu não conhecia aquelas dicas que eu dei para você na aula passada sobre o pré-dimensionamento realmente, mas o que eu fiz foi uma coisa meio que padrão e acabou dando uma boa alteração. Olha só, vou colocar aqui agora para você o corte compatibilizado. É o mesmo corte. E olha só a grossura dessa laje que teve ali na cobertura comparado com o que eu tinha feito antes. Deu quase o triplo de espessura. E outra coisa que deu bastante diferença foram as vigas aqui da sala, né, que você já tinha visto naquelas imagens também da aula passada. Aquela viga de 1 metro de altura aqui da sala. E olha só a diferença que tinha dado para o desenho anterior. Aqui é a mesma coisa, tem uma outra viga bem grande e aqui deu uma coisa bem pequenininha que eu tinha feito antes. E isso dá alteração realmente de projeto, olha só. Antes eu tinha feito aqui aquela portona, era uma porta que tinha uns 2,80 de altura, aí depois virou uma porta de 2,40 por causa da viga. Então, repetindo, é super importante você fazer essa compatibilização, não só em planta para ver os pilares, mas também em cortes e nas fachadas também para você conferir as alturas, ver se as vigas estão certas, se não vai impedir alguma medida que você projetou de esquadrias. E uma última coisa que eu quero falar para você é sobre... Peraí, deixa eu voltar aqui. É sobre esse balanço aqui. Tá vendo que aqui eu tenho um pedacinho da minha laje avançando. Antes eu tinha feito uma viga ali de borda, mas na verdade não precisou porque essa laje ela aguenta uma medida, mesmo que seja de 1 metro, 1,5 metro, ela aguenta uma medida de balanço. E como é que isso foi representado aqui na planta de estrutura, aqui no projeto estrutural? Tá vendo que aqui eu tenho a minha viga, aquela viga de 1 metro de altura, e aqui eu tenho uma outra linha vermelha indicando esse balanço da laje, por isso que eu tenho essa linha verde passando por cima aqui, mas não tem nenhuma viga aqui para fazer o apoio dessa laje. E só para você ver na imagem, olha só, eu tenho aqui aquela viga de 1 metro de altura, e aqui eu tenho a minha laje com esse 1 metro aí de balanço. E só para finalizar, quando eu falo que a minha viga tem 1 metro de altura e a minha laje tem 20 centímetros de altura, não quer dizer que esse conjunto vai ter 1,20 metro de altura, como está desenhado aqui nesse esquema. Por exemplo, se a minha laje tem 20 e a minha viga tem 1 metro,
esse conjunto aqui não vai ter 1,20 m, isso aqui está errado, tá? O correto é isso aqui. A minha viga tem 1 metro de altura, mas a laje ela é nivelada por cima da viga. Então, o conjunto vai ter a altura da viga. E os 20 centímetros você vai jogar nivelando com a viga para baixo, tá? Era só isso, porque eu confundia isso no começo da minha carreira e eu já fiz alguns erros por causa desse desentendimento aqui. Mas é só para você ter a noção de que isso aqui é o correto, tá bom? E então, isso que é a compatibilização da estrutura com a arquitetura. Eu não vou mostrar aqui todas as plantas, todos os desenhos, porque senão vai levar muito tempo. Agora que a gente tem o nosso projeto de arquitetura compatibilizado com a estrutura, chegou a hora da gente compatibilizar os projetos de hidráulica e de elétrica também. Esses dois projetos complementares, eles são geralmente desenvolvidos ao mesmo tempo, então a compatibilização acontece ao mesmo tempo com esses dois projetos. Mas eu vou começar mostrando só o projeto de hidráulica e depois, na próxima aula, a gente fala sobre elétrica. Eu montei um arquivo aqui, do jeito que eu fiz na aula passada, eu tenho aqui do lado esquerdo algumas plantas com todas as informações que são enviadas para o engenheiro, e aqui nessas plantas do lado direito eu tenho as informações do projeto de hidráulica já compatibilizados. E aqui embaixo tem algumas outras informações que também são competentes ao projeto de hidráulica. Mas vamos então começar mostrando o que eu mando para o engenheiro, o que precisa ter nessas plantas aqui. Deixa eu aproximar aqui nessa planta do pavimento superior. Olha só, nessa planta você tem que ter... você tem que indicar todos os pontos de uso de água que vai ter na casa. Então, por exemplo, aqui no banheiro você tem que indicar os pontos de uso da torneira, os pontos do vaso sanitário, vai ter ducha higiênica, tem que indicar também, ponto de chuveiro, isso para todos os banheiros. Deixa eu ir lá para baixo, aqui na cozinha tem que indicar o ponto de torneira da cozinha, ponto da máquina de lavar, ponto da máquina de lavar roupa, aqui ponto do tanque. Todos esses pontos você tem que indicar. Geralmente eu também indico aqui um ponto para geladeira, porque às vezes o seu cliente pode querer comprar uma geladeira que faça gelo de forma automática, essa geladeira tem que ter um ponto de água. E geralmente eu também deixo um ponto de água em algum lugar aqui em cima da pia da cozinha para o caso do seu cliente, se ele quiser, vamos dizer, se ele quiser um filtro de água, ele vai colocar aqui em cima. Nesse caso eu não indiquei porque o meu cliente já havia me falado que ele queria ter uma torneira que já tem um filtro embutido, então é um filtro que vai ficar debaixo da bancada. Então aqui nesse caso não tem esse ponto. E você também não pode esquecer de indicar todos os sistemas que vão fazer uso de água. Por exemplo, aqui em cima no pavimento superior, aqui eu tenho aquela jardineira externa na frente da janela dos quartos, e nessa jardineira estava previsto uma irrigação automática por gotejamento. E esse sistema funciona da seguinte maneira: eu preciso somente de um ponto de água e um ponto de energia elétrica para o aparelho, para o temporizador, que vai fazer o ligamento e desligamento dessa água e que vai fazer essa irrigação. E como é que eu sei disso? Antes de fazer esse desenho aqui para mandar para o engenheiro, eu já conversei com um fornecedor que trabalha com esse material, com esse sistema, para me dizer quais são os pré-requisitos que eu preciso apontar aqui no projeto, para quando chegar lá na obra, o construtor ou a pessoa que está gerenciando essa obra, entrar em contato direto com o fornecedor, pedindo a instalação do sistema, a quantidade de material, para fazer essa instalação aí na obra. Aqui você vai ver que aqui nos desenhos eu não vou indicar a quantidade de material, como que esse sistema vai ser instalado, eu só vou deixar os pontos de hidráulica e de elétrica que são os pré-requisitos para fazer essa instalação durante a obra, tá? Então você não vai ver aqui no executivo a quantificação desses materiais, desses sistemas que são mais específicos. Um outro sistema que é muito comum também se usar em casas desse padrão é um sistema de aquecimento de água por placas que ficam em cima do telhado. Se você reparou bem aqui no banheiro, a gente tem aqui pontos, por exemplo, no chuveiro tem um ponto de água fria aqui na cor azul e também tem um ponto de água quente.
Aqui na pia é a mesma coisa, tem um ponto de água fria e um ponto de água quente. Isso aqui já é uma indicação para o engenheiro que esse projeto vai ter o uso de um sistema de aquecimento solar. E lá em cima, lá na cobertura, eu também já deixo aqui um espaço suficiente ali na caixa d'água para ter as minhas caixas d'água e também um espaço para ter o boiler, que é o equipamento que vai armazenar essa água quente para fazer essa distribuição nos pontos que eu estou indicando aqui no projeto. E da mesma maneira que eu fui atrás de um fornecedor ali para saber as informações do sistema de irrigação automática, eu também fui atrás de um vendedor, de um fornecedor dessas placas solares, desse sistema de aquecimento por placas, para saber o que eu preciso ter para indicar aqui no projeto para o engenheiro. Então aqui eu já sabia que eu precisava ter esse espaço aqui para fazer a instalação desse boiler. Eu preciso ter um ponto de elétrica também, porque esse sistema aqui ele não funciona muito bem quando você tem um dia nublado ou chuvoso. Então você precisa ter um suporte de um aquecimento elétrico para você não deixar essa água esfriar demais. E também precisa, talvez, de um pressurizador se você não tiver aí um sistema que funciona por gravidade. Eu já vou explicar melhor como é que funciona esse sistema aqui para você. Esse daqui é um esquema que eu desenhei para te mostrar como é que funciona o sistema. Ele pode ser instalado de duas maneiras. Ele pode ser instalado do jeito que está aqui, com um pressurizador, ou ele pode funcionar também pela gravidade. Só que para funcionar pela gravidade eu preciso ter o quê? Eu preciso ter as placas solares, eu preciso ter o boiler acima das placas e eu preciso ter a caixa d'água acima do boiler. Ou seja, eu ia ter uma caixa d'água aí de uns 4 metros de altura que não ia ficar legal na fachada da casa, meu cliente não ia gostar, porque não ia combinar com o estilo arquitetônico do projeto. Então a gente optou em instalar esse pressurizador aqui para não ter uma caixa d'água tão alta. E como é que funciona? A gente tem a nossa caixa d'água, da caixa d'água a gente tem uma tubulação que joga água aqui para o pressurizador e o pressurizador vai bombear essa água fria direto para os pontos que eu tenho indicados na planta e também vai bombear essa água para o boiler, para o sistema aqui de aquecimento. Então do boiler essa água fria vai para as placas solares, essa água é aquecida pelas placas, então essa água quente volta lá para o boiler para ser armazenada. E do boiler essa água quente vai ser então distribuída para os pontos quentes que eu indiquei lá na planta. E uma coisa que é interessante eu falar para você sobre esse sistema é que ele funciona melhor com pontos de uso prolongado, como o chuveiro que está aqui, ou pontos que você tem que não sejam tão distantes do boiler. Isso porque, se você tem esse sistema instalado na sua casa, você sabe que quando você abre a água quente, essa água vai demorar um certo tempo para chegar no ponto que você está abrindo e ainda vai demorar um pouco mais para aquecer até o ponto que você quer. Então, por exemplo, se eu tiver aqui o boiler lá na cobertura e eu quiser jogar essa água quente lá para a cozinha que está no térreo, não vai ser eficiente, porque toda vez que eu for abrir a água quente da cozinha, eu vou ter que ficar esperando uns 2 minutos até a água quente chegar lá. E isso não é eficiente porque eu vou acabar perdendo muita água. Então é por isso que você vai ver que aqui no nosso projeto os pontos de água quente vão estar só no pavimento superior, ali jogando água quente para o chuveiro e para as pias dos banheiros, que são os pontos que são mais perto do boiler. E voltando lá para o projeto no AutoCAD, só deixa eu mostrar uma coisa que eu esqueci aqui, que é importante que você não esqueça também, é indicar os pontos de torneira de jardim. Porque isso aqui é muito importante, porque seu cliente vai querer lavar aqui, por exemplo, as calçadas, lavar a entrada do carro, lavar o carro talvez, jogar água aqui no piso da piscina para lavar o piso. Esses pontos são também muito importantes você deixar marcado aqui, tá? E dito isso, então vamos ver aqui as plantas com o projeto hidráulico completo. Eu vou aproximar aqui na planta do térreo. Olha só, todas essas plantas do térreo, do pavimento superior e da cobertura também, elas contêm o quê? Elas contêm informações sobre as tubulações que vão levar a água fria até os pontos de uso, também a tubulação de água quente que eu acabei de falar, tubulações de drenagem de água de chuva e também tubulações de esgoto. Como você pode ver, é bastante informação gráfica aqui para a gente analisar no geral, por isso que eu vou fazer o seguinte, eu vou separar um desses banheiros aqui do pavimento superior, esse aqui do canto, eu vou separar aqui no desenho aqui do lado,
e vou explicar para você como é que funciona o conceito desse sistema todo aí do projeto de hidráulica. E assim que você entender como é que funciona esse projeto, deve ficar muito mais fácil para você entender todos os outros ambientes, tá? Então vamos lá, aqui do lado, já deixei separado, aqui o banheiro da suíte, que é da última suíte aqui do projeto. Vamos começar explicando sobre da onde vem a água, da onde entra a água aqui no projeto. Todo projeto, toda obra tem um cavalete, todo terreno tem um cavalete, que é onde você vai ter o medidor que vai mostrar o seu consumo de água. E desse cavalete você tem uma tubulação que vai levar essa água que vem da rede da rua, da rede pública, essa tubulação vai levar essa água até a caixa d'água, vai levar direto para lá. Então ela vem por aqui, faz essa volta aqui por debaixo da laje, e ela está entrando aqui no cantinho do meu banheiro e subindo para a cobertura para ir até a caixa d'água. Agora, por que essa tubulação não está subindo aqui por dentro da minha parede, por dentro da minha alvenaria? Tem uma regra que eu sigo para qualquer tipo de tubulação, que é a seguinte: eu nunca furo vigas e pilares para passar tubulação. Isso porque essas tubulações elas podem chegar a ter até 100 milímetros. Olha que a tubulação de esgoto ela tem 100 milímetros. Esse tipo de tubulação pode acabar enfraquecendo a estrutura se o construtor lá na hora que ele estiver fazendo a estrutura não souber furar essa estrutura no lugar certo, pode acabar enfraquecendo sim, e isso pode ser um risco para essas pessoas que estão na obra e também pode ser um risco para o cliente depois que ele for morar nessa casa. Então o que eu faço? Eu sempre passo as tubulações por shafts ou por preenchimentos que vão ficar aqui por dentro das paredes, tá vendo? Isso aqui é um preenchimento de alvenaria. Então a tubulação de alimentação que está indo lá para a caixa d'água está aqui dentro dessa alvenaria que é um preenchimento e está subindo lá para a cobertura. E essa bola aqui é só uma chamada para indicar que tipo de cano é esse e qual que é o diâmetro dele. Então AL é cano de alimentação. Aqui ele tem 25 milímetros de diâmetro. E eu também coloco uma setinha aqui em cima, quando essa tubulação está subindo, e também coloco uma setinha para baixo aqui, tá vendo? Quando essa tubulação está descendo. Esse desenho aqui, dessas setinhas, fui eu mesmo que criei para eu mesmo fazer essa explicação para você e também para eu entender como é que está acontecendo essa distribuição desses canos, dessas tubulações. Isso aqui não é uma regra, isso aqui é uma coisa que eu faço para entender melhor. Mas se você quiser fazer igual, pode fazer. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, pode fazer também. Isso aqui não é uma regra, até é só uma coisa que eu inventei aqui só para facilitar a leitura. Então, vamos lá para a cobertura para ver onde que vai sair esse cano aqui. Olha só, ele está saindo aqui no cantinho. Aqui na planta da cobertura eu apaguei aqui as telhas para ficar mais fácil da gente ver. Essas linhas tracejadas são as linhas que representam as paredes do pavimento de baixo. Então, esse quadrado aqui é o meu banheiro. Aqui nesse cantinho eu tenho a minha tubulação de alimentação que está vindo dali de baixo, dentro do preenchimento que a gente fez. Então ela vem por aqui, dá essa volta e vem para cá e vai ali alimentar as duas caixas d'água. Por que eu tenho duas caixas d'água aqui nesse projeto? Geralmente uma caixa de 1.000 litros já é o suficiente para você abastecer uma família de 4 pessoas. Mas como na cidade aqui onde foi feito esse projeto, tem um problema muito grave de falta de água, então a gente conversou com o nosso cliente e a gente decidiu em conjunto que seria melhor ter 2 caixas de 1.000 litros. E assim que essas caixas d'água encherem, essa água vai ser distribuída por essa tubulação aqui lá para o banheiro. Só que antes ela passa pelo pressurizador, que vai aumentar a pressão aqui dentro das tubulações, e ela vai lá para o meu banheiro por aqui. Tá? E desce lá aqui como AF com diâmetro de 25 milímetros. E também ela pode vir aqui para o boiler, passar lá pelas placas, voltar aqui para o boiler como uma água quente e temos aqui uma tubulação separada com água quente que vai também direto lá para o meu banheiro. Então vamos descer ali para ver como é que é essa tubulação, como é que ela é distribuída. Olha aqui, eu tenho aqui os mesmos pontos indicados de água quente e água fria e aqui eu tenho os meus pontos. Não sei se você vai conseguir enxergar, meus pontos aqui, tem um ponto para o chuveiro, um ponto aqui para o vaso sanitário, um ponto aqui para a ducha higiênica, um ponto de água fria, para a pia e um ponto de água quente também.
Só que esses pontos, eles não estão na mesma altura, eles não estão na mesma linha como mostra aqui em planta. Por isso que eu preciso de um outro desenho para mostrar quais são essas alturas e qual a diferença entre essas alturas. Por isso que a gente também tem, no projeto de hidráulica, esse desenho aqui, que são as isométricas. Cada ambiente separado vai ter uma representação dessa indicando as alturas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha descida de água fria e a minha descida de água quente. Cada uma dessas duas descidas tem um registro geral para você fechar quando precisar fazer alguma manutenção. E aqui eu tenho os dois registros de pressão que vão controlar essa água quente e fria para o chuveiro. E aqui eu tenho meu ponto de chuveiro aqui em cima. Todas essas alturas aqui são alturas padrão, tá? Não precisa fazer alguma coisa muito diferente disso, a não ser que você tenha um projeto de interiores bem diferente. E aqui está mostrando todas as alturas desses pontos de uso. Então, para o vaso sanitário eu tenho uma altura de 20 centímetros, para a ducha higiênica eu tenho uma altura de 30 centímetros, e aqui para a minha pia eu tenho uma altura de 60 centímetros de saída. Então isso aqui já é o suficiente lá para o construtor saber quais são os pontos de uso de água. E como eu falei, cada ambiente vai ter, cada ambiente que tem os pontos de uso de água tem que ter esse desenho isométrico no projeto executivo depois. E agora, depois que essa água é usada, a gente vai ver o que acontece com ela, como é que ela vai embora. Ela vai embora pelo esgoto, e o esgoto está aqui desenhado por essas tubulações de cor marrom. Para a tubulação de esgoto, a gente tem aqui uma tubulação que sai direto do vaso sanitário e vai embora sem passar por nenhum tipo de ralo, e a gente chama essa tubulação que desce do esgoto de tubo de queda, TQ, e geralmente essa tubulação tem um diâmetro de 100 milímetros. E a gente tem uma outra tubulação que sai aqui de esgoto da pia e uma tubulação também que vem aqui de um ralo que fica aqui no meio, em algum ponto aqui no meio do banheiro, para quando você lavar o banheiro essa água escorrer aqui para o esgoto. E esses dois pontos vão se encontrar aqui num ralo sifonado que vai ficar no box do banheiro. Esse ralo sifonado o que é? É um ralo que ele tem um sifão dentro, e o sifão serve como um fecho hídrico para não deixar nenhum cheiro voltar e também impedir qualquer inseto de voltar também pela tubulação. Bom, e esse esgoto que vai sair aqui do ralo sifonado vai se encontrar com a tubulação que sai aqui do vaso sanitário, e eles vão descer aqui pelo tubo de queda. Agora vamos ver onde é que vai sair esse tubo aqui embaixo. Olha só, ele está saindo aqui dentro do banheiro ali da área de serviço. E olha só, esse tubo não está descendo aqui na parede externa. Eu também fiz aqui um preenchimento para descer com esse tubo, porque aqui nessa parede externa eu tenho uma viga, e eu não posso também furar essa viga de cima para baixo sem que ocorra o risco dessa viga ceder. Então, eu sigo sempre aquela regra que eu falei de desviar das estruturas, por isso que eu tenho esse preenchimento aqui. E descendo esse tubo aqui, esse tubo de queda, esse tubo vai passar aqui por baixo do baldrame da casa e vai embora para se ligar à rede de esgoto do condomínio. Só que vamos acompanhar aqui, porque tem essas caixas de inspeção. Essas caixas de inspeção elas servem para fazer uma manutenção na rede de esgoto quando acontecer algum entupimento, por exemplo. E também você tem essa caixa de inspeção quando você tem quando você tem que fazer uma curva de 90 graus. Então esse tubo está vindo aqui para cima, está fazendo uma curva de 90 graus. Eu não posso simplesmente colocar aqui um cotovelo de 90 graus, porque pode acontecer algum entupimento. Então, nesse caso, tem a caixa de inspeção. Então a tubulação está indo embora, e aqui eu tenho uma outra caixa de inspeção com a função de acumular essa tubulação que vem do esgoto aqui da cozinha. Aqui na cozinha é um caso um pouco diferente, eu não tenho aquele ralo sifonado, mas eu tenho uma caixa de gordura, porque esse ralo aqui não, esse esgoto aqui ele vai com gordura tanto da cozinha quanto da área de serviço. É um esgoto que tem gordura e precisa dessa caixa de gordura para acumular essa gordura, não deixar essa gordura ir junto com o esgoto normal, porque pode dar algum problema depois na rede do condomínio. Então, essa gordura tem que ser coletada e retirada daqui para ser jogada fora, pelo menos acho que umas 2 vezes por ano. Então, esse esgoto vem aqui, se junta aqui com o que está vindo lá do banheiro nessa caixa de inspeção, eles se juntam e vão indo lá para baixo, vão descendo aqui. E aqui eu tenho umas outras 2 caixas de inspeção, porque aqui eu tenho uma junção de outros esgotos que você vai ver ali na planta completa. Ele vem aqui, vem embora, passa por trás daqui da piscina. Aqui tem uma última caixa de inspeção antes de ligar na rede de esgoto do condomínio.
Agora, o esgoto, ele gera gases, e esses gases, eles vão voltar pela tubulação. E para não acontecer algum acidente, esse sistema todo de tubulações de esgoto, ele não pode ser um sistema fechado, ele precisa ter alguma forma de extravasar essa pressão aí que vai voltar pelas tubulações de esgoto. E para isso a gente tem uma tubulação específica que a gente vai chamar de cano de ventilação. Deixa eu voltar ali no banheiro para você ver. Olha só, o cano de ventilação é esse aqui, ó, verdinho, que está aqui com a chamada CV e ele tem um diâmetro de 50 milímetros. Ele vai estar sempre entre a tubulação do vaso sanitário e a tubulação que sai aqui do ralo sifonado, porque toda a pressão que vai voltar pela tubulação, ela vai vir ali do tubo de queda. Então, a gente sempre acha um meio termo entre o vaso sanitário e o ralo sifonado, que tem um fecho hídrico, tanto o vaso quanto o ralo tem esse fecho hídrico. A gente acha esse meio termo e coloca aqui um cano de ventilação para jogar toda essa pressão que vai sair lá pela cobertura. Então a gente sempre tem que ter essa noção de que, além do esgoto, você tem que ter esse cano de ventilação, a gente tem que achar um caminho para esse cano de ventilação subir, para achar um ponto lá na cobertura que não vai ter problema dessa pressão sair. Então vamos ver ali onde é que está saindo esse cano. Olha só, ele está bem aqui no cantinho da minha parede de preenchimento, tá? Ele também não vai furar nenhuma viga e nenhum pilar. Então vamos ver onde é que ele está saindo ali na cobertura. Olha só, aqui o ponto dele. Ele é bem simples, ele não precisa ter um desenho nada arrojado, porque ele é simplesmente um cano mesmo que vai sair ali para cima do telhado, e ele tem que ser vedado pelo menos para não entrar nenhum inseto, e ele vai estar ali aberto, cumprindo a função dele, que é aliviar a pressão do encanamento da tubulação de esgoto. E o esgoto é isso. Agora, a última coisa que a gente tem que ver é a drenagem da água de chuva que vai cair em cima do nosso telhado. Deixa eu voltar lá na planta completa. Olha só, deixa eu apagar aqui o telhado também. Olha só, eu tenho vários pontos de descida de água aqui na calha. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos esses pontos eles também têm que fazer um caminho, como se fosse o esgoto, não furando também as vigas e os pilares, para então achar um caminho para passar por debaixo da casa ou passar por fora da casa e se ligar na rede de águas pluviais do condomínio. E eu também ali na planta que eu tinha feito, eu separei aqui uma dessas descidas para a gente ver, e assim que você entender como é que funciona esse aqui, a gente vai ver depois como é que é a planta completa. Eu tenho então aqui a minha calha levando água para esse ponto aqui, e logo abaixo desse ponto aqui de descida de água eu já faço uma curva para cá, para essa tubulação descer dentro aqui de um dos quartos. Agora, por que eu estou fazendo essa volta aqui para descer dentro de um quarto? Porque olha só, deixa eu voltar naquela imagem que eu tinha feito aqui, ó. Tá vendo? Olha a minha calha aqui, ó. Por que eu não posso descer aqui direto, logo debaixo do recolhimento dela, para ir levar então lá para baixo? Porque aqui é um beiral, e aqui debaixo desse beiral eu não tenho nenhum forro para esconder a tubulação que vai sair aqui debaixo dessa laje. Então, é por isso que eu estou fazendo essa curva aqui, para essa tubulação descer escondida aqui dentro desse quarto, tá? Se eu fizesse aqui na frente, ela ia ficar aparecendo na fachada da casa, o que não vai ser muito legal. Então, por isso que tem esse cotovelo aqui descendo dentro do quarto. Agora, deixa eu voltar ali no AutoCAD. Olha só, então, aqui ela está descendo dentro do quarto, vamos ver onde é que ela vai sair ali no pavimento de baixo. Olha só. Aqui é o ponto, aquele canto que está descendo a tubulação. Eu tenho um armário aqui, um armário do quarto. E o que eu vou fazer para essa tubulação não passar dentro do armário? Eu faço simplesmente uma caixa de gesso aqui, um preenchimento de gesso. Não precisa ser de alvenaria, pode ser de gesso nesse caso, só para esconder essa tubulação. Então ela desce ali escondida dentro desse gesso, e depois que ela furar a laje do pavimento superior aqui dos quartos, ela também faz uma outra dobra e vira para cá. E aqui, tá vendo que eu tenho uma linha tracejada? Essa linha aqui está dizendo que eu tenho uma parede ali embaixo do pavimento térreo. Aqui não tem problema nenhum eu furar essa laje dentro aqui da parede, porque nessa parede eu já sei que no projeto de estrutura não tenho nenhuma viga aqui, então por isso que eu estou furando ela aqui. Então, furando aqui, ela vai sair
aqui dentro dessa parede, e dessa parede ela fura também a laje do piso, vai por debaixo da terra, debaixo das vigas baldrame, vai embora ali para uma outra caixa de inspeção. Você tem caixas de inspeção só de esgoto e você tem caixas de inspeção só da drenagem de água de chuva. Tá? E as duas têm a mesma função de manutenção. Tá? Então eu sigo aqui, vou seguindo e eu ligo aqui com um sumidouro. Isso aqui na verdade foi uma especificação do condomínio, foi o condomínio que pediu para fazer isso aqui. Isso aqui é um sumidouro onde ele vai reter toda a água do telhado, essa água do telhado vai cair aqui, e esse sumidouro ele é perfurado e ele vai fazer o que? Ele vai vazar para debaixo da terra toda essa água que tiver acumulada aqui para alimentar os lençóis freáticos que tem aqui embaixo, e esses lençóis freáticos vão alimentar uma nascente que tem logo aqui atrás do terreno. Então isso aqui foi uma exigência do condomínio para respeitar a área de preservação permanente que a gente tem aqui no fundo do terreno. Tá? Mas isso aqui é um caso bem específico, geralmente a gente não tem esse sumidouro aqui, essa caixa de retenção. Geralmente essa tubulação de drenagem de água de chuva vai direto aqui se ligar à rede de água pluvial do condomínio. E esse então é o conceito que eu queria que você entendesse, isso tudo que eu acabei de falar agora para você é o que você tem que saber para conseguir ler esse projeto inteiro de hidráulica. Então deixa eu passar rapidinho aqui por cima do projeto completo, só para você ter uma geral e assim depois você consegue baixar isso aqui e olhar com mais calma, fazer todos os caminhos de todas as tubulações e de todos os encanamentos de água quente, de esgoto e de drenagem de água de chuva também. Eu só quero mostrar uma outra coisa para você. Aqui a gente tem o nosso cavalete, a tubulação de alimentação aqui, que vai lá para a nossa caixa d'água, mas eu também tenho uma derivação aqui dessa tubulação de alimentação que vem da rua, indo para as nossas torneiras de jardim. As torneiras de jardim, geralmente elas precisam de uma pressão alta, e se você ligar essas torneiras da caixa d'água, a pressão vai ser baixa. Então, geralmente, essas torneiras de jardim a gente liga direto na rede pública, que tem uma pressão melhor. Inclusive aqui tem o nosso ponto aqui da nossa irrigação automática. Você vai ver que no projeto de elétrica também tem um ponto aqui que vai estar junto aqui com esse ponto de água para se ligar ao temporizador que vai controlar a irrigação automática. Esse outro ponto aqui é um ponto também que vai ali para o térreo. Aqui se ligar a nossa torneira de jardim, tá? Ela continua para cá, porque tem um outro ponto aqui de torneira de jardim, tá? Olha só, tenho todo o esgoto que vem lá dos banheiros caindo aqui dentro do lavabo. Aqui eu também tenho um preenchimento para esconder todos esses tubos de queda. Inclusive tem um tubo aqui de drenagem de água de chuva. Todos eles caem aqui e vão se ligar ali numa caixa de inspeção para então ir embora e se ligar na rede de esgoto do condomínio. Depois que você fizer uma leitura com mais calma desses desenhos aqui, você vai ver que é muito simples acompanhar esses desenhos de tubulações, tá? E por último aqui embaixo, olha só, eu tenho as isométricas de todos os meus ambientes, tá vendo? Mostrando as alturas de todos os pontos de uso de água. E aqui do lado tenho apenas alguns detalhes de como funciona uma caixa de inspeção. É bem simples também, tem caixas de concreto, tem caixas de inspeção que também são de PVC. Isso aqui não importa muito para a gente, o que importa mesmo é a gente saber o que essas tubulações vão influenciar na arquitetura, tá? Então, faça uso desses shafts, desses preenchimentos, isso vai ajudar bastante a melhorar a qualidade do projeto, principalmente na parte de design de interiores. Se você ficou com alguma dúvida sobre o projeto hidrossanitário, não esquece que você pode deixar escrito aqui nessa aula a sua questão, a sua dúvida. Eu vou fazer o melhor possível para responder. E além disso, eu vou tentar deixar em algum lugar aqui uma indicação de um livro bem legal que fala só sobre projetos hidráulicos. E essa é a aula, então, que eu queria passar para você sobre o projeto hidrossanitário. Na próxima aula, a gente vai ver sobre o projeto de elétrica. Então, até daqui a pouco. E para finalizar a nossa lista de projetos complementares, só faltou a gente ver então um projeto de elétrica. E para isso eu montei aqui um arquivo também, como eu fiz nas aulas passadas, separando aqui do lado esquerdo algumas plantas com todas as informações que você vai ter que mandar para o engenheiro. E aqui do lado direito a gente tem o nosso projeto de elétrica completo.
E eu sei que é um pouco chato ficar vendo esses projetos complementares, eu também nunca fui muito fã de fazer compatibilização com esses projetos, mas depois que você perceber que é fundamental você ter essa compatibilização entre essas disciplinas, não só com arquitetura, mas principalmente para design de interiores, você vai ver que não tem como escapar disso aqui. Então, aguenta um pouquinho aí que daqui a pouco a gente já vai chegar na parte de projeto executivo. Então, vamos ver quais são as informações que o engenheiro vai precisar para fazer esse projeto de elétrica. Aqui eu separei em 2 conjuntos de plantas. Do lado esquerdo eu tenho informações sobre forro de gesso, sobre iluminação e também sobre os interruptores que vão fazer, que vão ligar e desligar aqui cada circuito que eu determinar. E aqui no conjunto da direita eu tenho só as informações de tomadas. E eu só separei aqui essas informações para ficar mais fácil de explicar para você. Geralmente, tudo isso aqui vai junto numa planta só, numa camada só. E a parte de iluminação é bem simples. Deixa eu aproximar aqui na sala para você ver. Eu tenho aqui a marcação de todas as minhas luminárias que eu defini no estudo. Então aqui na sala eu tenho uma sanca retangular bem grande, pegando a sala inteira, que vai ter uma iluminação embutida. E aqui eu tenho 2 pontos, que são 2 pendentes, que vão ficar em cima da mesa de jantar. E como é que eu faço? Deixa eu apagar esse hatch aqui, senão vai atrapalhar a gente. Eu marco aqui nas paredes os pontos de interruptores identificados aqui com uma letra, por exemplo, esse que vai ligar aqui por essa linha azul aqui, os pendentes em cima da mesa de jantar, ele é identificado como um circuito 2B. Então aqui 2B na luminária, 2B na outra luminária e também vai estar marcado aqui 2B no interruptor correspondente. E o outro aqui, tem um outro interruptor aqui que é a 2A. O 2A está levando aqui, através dessa linha azul, aqui a ligação até essa sanca aqui iluminada da sala, que também está identificada como 2A. Então não tem muito segredo, é bem simples. Você vai identificar no interruptor qual é o circuito que você quer ligar com ele e também vai identificar as luminárias que você quer ligar com esse interruptor. Agora tem um detalhe que é muito comum você ter em circuitos de iluminação, você ter 2 interruptores diferentes acendendo um mesmo circuito. Então é o que acontece aqui na maioria dos casos. Aqui na sala esses 2 pendentes aqui, eles são ligados por 2 interruptores. Eu tenho esse aqui que eu acabei de mostrar, mas lá do outro lado da sala também tem aqui o interruptor 2B. E quando isso acontece, a gente representa aqui no símbolo, junto com o símbolo do interruptor, uma letrinha P, que quer dizer interruptor paralelo. Então, sempre que você quiser ligar um circuito por 2 interruptores, você tem que lembrar de colocar esse Pzinho aqui, que quer dizer paralelo. Dá também para você ligar cada circuito por 3 interruptores, só que aí o que acontece? Você tem 2 paralelos e um que vai ser chamado de interruptor intermediário. A gente representa ele com uma letra I de intermediário. Só que aqui nesse projeto não tem nenhum caso desse tipo, então não tem como mostrar para você. Mas não muda muito disso aqui, é só mais uma linha azul que vai ser puxada e para um interruptor que vai ser chamado de interruptor intermediário, só isso. E você deve estar percebendo que essas linhas azuis aqui que estão representando os circuitos, elas não têm uma relação direta com o desenho aqui da arquitetura, porque diferente ali do projeto de hidráulica, onde você tinha que se preocupar por onde ia passar cada tubulação para não furar as vigas dos pilares, aqui no projeto de elétrica é diferente. Você tá trabalhando com eletrodutos, que são aqueles tubos de cor preta, de cor amarela ou alaranjada, que servem para passar a fiação, para fazer todas essas ligações aqui, para levar energia para todos os pontos que são necessários. E essas tubulações, esses eletrodutos, eles são embutidos na estrutura. Quando acontece a concretagem da laje, você vai ver que toda essa tubulação, todos esses eletrodutos vão estar ali embutidos. Então você não precisa se preocupar em ficar desviando de estrutura, em ficar fazendo shafts ou preenchimentos para passar esses eletrodutos. Ao menos que você esteja trabalhando com alguma técnica construtiva aí que você não consegue embutir esse eletroduto na estrutura ou na alvenaria. Ou mesmo se você quiser partir, sei lá, para um estilo mais industrial, onde você tem aqueles eletrodutos externos que ficam bem bacanas. É uma coisa que está sendo bastante usada hoje em dia nesses projetos com estilo industrial. Mas continuando aqui, não deixa de marcar todas as luminárias que você tem no projeto. Se você está trabalhando com uma piscina, coloca as luminárias de piscina. Se você tem um jardim ali, coloca as luminárias que vão ficar no jardim. Não esqueça de colocar na cobertura
Também aqui algumas luminárias, porque a caixa d'água aqui é um espaço fechado e escuro. Então você precisa ter pontos de iluminação aqui. Aqui está vazio porque eu esqueci, então depois no projeto elétrico o engenheiro ele viu que estava faltando aqui, ele corrigiu isso para mim. Mas não esquece de colocar aqui no jardim, na piscina, todos os ambientes que tem dentro da casa, na caixa d'água. E falando especificamente sobre luminárias, você vai ver que eu tenho aqui uma tabelinha com alguns tipos, com alguma simbologia aqui que estão indicando as luminárias que são mais comuns. Então, por exemplo, eu tenho aqui um símbolo para luminária tipo pendente, eu tenho aqui um símbolo para luminária tipo plafond, que é uma luminária que é embutida e essa daqui é em um formato quadrado. Eu tenho também esse plafond no formato retangular. Eu tenho também spots que vão ser embutidos no forro de gesso. Eu tenho aqui luminária de jardim, que é um spot balizador de jardim. Eu tenho também luminárias que são arandelas, tenho também luminária de piscina, tenho luminárias que são balizadores também. Isso daqui não chega a ser um projeto luminotécnico, porque num projeto luminotécnico você tem que calcular a quantidade de luminância ideal para cada ambiente, você tem que calcular quantas lâmpadas vão ser necessárias, qual é a temperatura dessa lâmpada, qual é a potência dessa lâmpada. E isso eu prefiro não fazer, eu prefiro deixar simples assim do jeito que está, identificando qual é o tipo por ambiente, colocando as quantidades que estão aqui no canto e indicando também qual é a posição em planta com as medidas. Isso porque o cliente consegue pegar essas informações, levar numa loja para fazer essa compra e geralmente essas lojas que vendem produtos de iluminação têm uma pessoa lá capacitada, uma pessoa técnica que vai saber indicar qual é a melhor lâmpada, qual é a melhor luminária para cada uso que eu indiquei aqui no projeto. Mas se você já tiver feito algum curso de iluminação, eu recomendo sim que você faça para ter um conhecimento mínimo sobre iluminação, fique à vontade para fazer esse projeto luminotécnico, incluir esse projeto luminotécnico no seu projeto de arquitetura. Eu prefiro não fazer isso porque a experiência já me mostrou que quando eu faço um projeto muito complexo, muito específico de iluminação, o que acontece? O meu cliente leva esse projeto na loja, e como eu sei que as lojas já têm uma pessoa técnica e capacitada para fazer isso aqui, o que acontece é que na hora que o cliente vai fazer a compra, por questões de orçamento, talvez por questões também da loja não ter um produto, mas ter um outro parecido, esse projeto acaba sendo muito mudado, muito alterado. Então, no final, não compensa eu fazer um projeto luminotécnico. O que compensa mesmo é fazer uma coisa mais simples, assim, indicando os tipos, a posição e as quantidades. E fora toda essa parte de iluminação, a gente também tem que indicar para o engenheiro quais são os pontos de tomadas. Vamos ver agora, na próxima aula, como é que a gente faz isso. A gente já indicou os pontos de iluminação e de interruptores, e agora vamos ver como é que a gente vai fazer a indicação dos pontos de tomada. Para as tomadas é muito importante você levar em consideração todos os equipamentos elétricos que você vai ter no projeto, porque você vai ter que indicar para cada tomada qual é a voltagem delas. E para isso eu uso uma legenda aqui, que é uma legenda padrão. Esses três primeiros símbolos aqui são símbolos de interruptores que a gente acabou de ver na aula passada. E a altura padrão para esses interruptores é 1,10 m. Tá? E para as tomadas a gente tem vários símbolos aqui, porque a gente tem várias alturas padrão. A gente tem tomadas a 30 centímetros do piso, 60 centímetros, 1,10 m e 2,20 m de altura. E para cada uma dessas alturas a gente tem duas opções, ou 127 volts ou 220 volts, que são as duas voltagens mais utilizadas em projetos residenciais. Aqui embaixo eu tenho outros dois símbolos, que são símbolos de tomadas que vão no piso, que são aquelas caixinhas que são embutidas no piso. Esse tipo de tomada a gente usa mais quando não tem opção de colocar na parede e a gente precisa de um ponto de elétrica, e a gente acaba optando por colocar no piso mesmo. E é muito importante você também indicar pontos de TV, os pontos de telefone e ponto de internet também. E vamos ver como é que isso aqui fica na planta. E se você precisar ter alguma altura de tomada diferente dessas daqui, que são as alturas que já são padronizadas, é só você indicar na planta, puxar uma chamada ali, indicar na planta qual é a altura que você quer para aquela tomada, tá? É bem simples mesmo. Então vamos lá ver aqui no projeto não, né? Na planta de indicações, como é que faz essa indicação, o que você tem que levar em consideração para fazer essas indicações aqui.
Por exemplo, aqui na sala eu tenho aqui debaixo da escada um móvel planejado onde vai ter uma televisão. E sempre que você tem uma televisão, você vai ter talvez um equipamento de som, um telefone, um DVD, sei lá, talvez um videogame. E é sempre bom você calcular uma quantidade mínima de equipamentos que você tem nessas áreas, nesses pontos, para calcular uma quantidade mínima de tomadas. Tá? Eu sempre calculo algumas tomadas a mais também, caso meu cliente queira colocar alguma coisa a mais. Também não esquece de colocar sempre que você tem uma sala ou um quarto, coloca sempre ponto de TV, ponto de telefone e internet também. Mesmo que seu cliente não vá usar esses pontos depois que ele construir a casa, ele pode, sei lá, no futuro querer colocar algum equipamento, alguma TV, e esses pontos vão estar lá já esperando o equipamento. E é muito importante também você espalhar algumas outras tomadas pelos ambientes, não só na sala, mas em qualquer outro ambiente, para você conseguir usar, por exemplo, um aspirador de pó, colocar sei lá, uma luminária de chão, carregar um celular, esse tipo de coisa. É bom você espalhar um pouco essas tomadas pelos ambientes. E outra coisa que é legal também, olha só. Aqui eu tenho uma tomada que está meio separada. Essa tomada aqui está prevista para uma adega que já foi projetada no projeto de design de interior que foi feito junto lá no estudo da arquitetura. Eu quero repetir aqui para você que é muito importante você ter esses projetos de interiores já feitos junto com o estudo para chegar nessa hora de compatibilização, você já saber que ali naquele ponto você tem que indicar uma tomada. Se eu fosse deixar para fazer esse projeto de interiores depois da compatibilização ou mesmo durante a obra, provavelmente essa tomada aí não estaria ali prevista no projeto de elétrica. Isso seria um problema, porque lá no final da obra, quando for acontecer a marcenaria, quando eu tiver todas as paredes já acabadas, o meu cliente ou o meu construtor lá que estiver realizando a obra vai descobrir que vai precisar de uma tomada ali, mas não estava prevista no projeto de elétrica. Então o que vai acontecer? Meu cliente vai ter que gastar, vai ter que desembolsar mais um pouco para rasgar essa parede, passar o eletroduto, passar a fiação, colocar a caixinha ali de tomada, fechar o buraco e pintar de novo essa parede. E isso é um problema muito grande, porque além do cliente ter que gastar um pouco a mais, isso aqui pode, mesmo se você não estiver acompanhando a obra, isso aqui pode voltar para você como um problema muito grande, como uma irresponsabilidade sua ou minha através dos olhos do cliente. Então não deixa, eu repito aqui, não deixa de fazer essa compatibilização tanto com a arquitetura quanto com o projeto de interiores, tá? Vamos dar uma olhada na cozinha agora, que lá é um lugar que tem bastante equipamento e você precisa de bastante pontos de tomada. Aqui na cozinha você tem o cooktop, você tem máquina de lavar louça, você tem geladeira, aqui eu tenho um forno embutido na marcenaria, tem um micro-ondas também aqui embutido. Todos esses equipamentos precisam de pontos elétricos. Aqui eu também tenho, aqui debaixo, debaixo da bancada eu tenho um ponto de tomada a 60 centímetros de altura, que é uma tomada para ligar um aquecedor de passagem, já que a minha tubulação de água quente não vai chegar aqui até a pia da cozinha. Se você não souber aqui qual é a voltagem dos equipamentos que o seu cliente vai querer comprar para a cozinha ou para qualquer outro ambiente, faz da seguinte forma. Indica esses pontos de tomadas normalmente como se fossem 127 volts e depois você vem e duplica algumas delas para os equipamentos que você sabe que vão ser, ou que podem ser 220 volts, por exemplo. Aqui para o forno, aqui eu coloquei uma tomada 127 volts, mas como eu não sabia que o meu cliente poderia, eu não sabia se o meu cliente poderia comprar um forno elétrico, ele tem uma alta potência, geralmente os fornos elétricos são 220, eu já dupliquei aqui e coloquei uma também de 220 volts, tá? É bem simples, porque é mais fácil você prevenir do que ter que quebrar na obra depois e repassar uma fiação. Aqui na lavanderia também é a mesma coisa, eu não sabia se o meu cliente ia comprar uma máquina de lavar roupa 127 ou 220, então você vem aqui e coloca as duas tomadas. Aqui para o banheiro da área de serviço, como aqui também eu sabia que a água quente não ia chegar até aqui, eu já vim aqui e coloquei um ponto de tomada de 220 volts, porque qualquer chuveiro elétrico ele tem uma potência alta e geralmente eles são 220 volts. Aproveitando, já deixa eu mostrar para você lá no quarto do pavimento superior como é que ficam as tomadas dos quartos. E deixa eu ir direto ali no quarto do meio. Aqui nesse quarto é importante, não só para esse quarto, para todos os quartos é importante você deixar tomadas indicadas de ambos os lados das cabeceiras, aí para ligar um abajur, carregar o celular. Não deixa de colocar também ponto de telefone, a internet também é bom ter, ponto de televisão.
Aqui eu tenho um cortineiro automático, como eu tenho ali na sala também. Nesse caso aqui, esses cortineiros, eles não têm um ponto de tomada na parede. Na verdade, é um ponto que fica ali esperando, solto, na laje. É importante também você indicar ponto de tomada aqui em cima das bancadas, em cima aqui do lado das pias, dos banheiros, para ligar um secador de cabelo ou um barbeador elétrico. Aqui eu não tenho um ponto para o chuveiro elétrico, porque aqui eu tenho aquela tubulação de água quente que vem lá do meu projeto de hidráulica, tá lembrado? E para essas tomadas que você indica aqui em cima da bancada dos banheiros, sempre indica também 2 voltagens. Eu só coloquei um tipo de tomada aqui, mas isso é um erro. O interessante é você colocar, assim, 2 voltagens de tomada, porque você tem secadores de cabelo que também podem ser 220 volts. E uma coisa que é bem legal aqui, que eu acho que é bom eu dar essa dica para você, sobre os aparelhos de ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionado, eles funcionam da seguinte maneira: você tem, ele é composto por dois aparelhos. Você tem um aparelho que fica interno, que a gente chama de evaporadora, que é por onde vai sair o ar frio, e você tem a condensadora, que é onde tem o compressor, e é o aparelho que fica na parte externa da casa. A evaporadora, que é essa parte que fica interna, ela acumula água, e se você deixar essa água acumular, ela pode transbordar e vazar aqui para dentro do quarto. Então, todo equipamento, toda evaporadora de ar-condicionado, ela precisa de um dreno, e esse dreno ele tem que levar essa água que está sendo acumulada aí nesse aparelho para algum lugar. Geralmente essa água, esse dreno vai até alguma parte do esgoto, por isso que eu sempre vou locar esses aparelhos, essas evaporadoras, perto dos ralos sifonados dos banheiros, porque esse dreno ele vai se ligar direto ao ralo sifonado. Se você não tiver essa opção, se você não tiver como colocar esse aparelho perto do banheiro, você pode colocar ele talvez numa parede externa. Aqui nesse caso eu poderia colocar ele aqui, porque eu tenho uma jardineira logo aqui atrás da parede. Então eu poderia ter esse dreno jogando essa água direto na jardineira, que não teria problema nenhum. Tá? É só uma dica para você saber que lugar que é mais apropriado para colocar esse aparelho de ar. Lembra que eu tinha um sistema de irrigação também automatizado? Olha só. O ponto dele está bem aqui, do lado daquele ponto de hidráulica que eu indiquei lá no projeto de hidráulica. Então, se você tem algum equipamento que vai precisar de energia elétrica, também não esquece de ir lá deixar um ponto de elétrica para ele. Então, para não ficar muito extensa essa aula aqui, eu vou cortar agora e a gente continua na próxima aula para ver como é que fica esse projeto de elétrica completo. Tá? Então, até daqui a pouco. Agora eu quero te mostrar o projeto de elétrica e como é que a gente vai fazer a leitura desse projeto. A gente sempre recebe, num projeto desse de residência unifamiliar, um conjunto de 2 plantas. Um conjunto a gente tem mostrando todos os circuitos de tomadas, iluminação e de interruptores, e um outro conjunto de plantas que vai mostrar para a gente todos os eletrodutos, todos os caminhos que vão fazer os circuitos de cabos de TV, de telefone, de internet e também, que é o nosso caso aqui, de circuitos de câmera de segurança. Eu tenho essa separação aqui no desenho dos circuitos elétricos dos cabos de dados porque na prática tem que acontecer essa separação. Se eu for tentar passar no mesmo eletroduto os cabos de energia com os cabos de dados, o que vai acontecer? As informações que vão correr ali nos cabos de dados vão ser atrapalhadas, vão ser interrompidos pela corrente elétrica que vai estar passando nos cabos de elétrica. Então, por isso que acontece essa separação de eletrodutos na prática, e aqui no desenho também está mostrando isso. E aqui do lado direito eu tenho aqui os layouts desenhados, os layouts internos dos meus quadros de força que eu vou ter ali espalhados pela casa em pontos estratégicos para fazer a distribuição desses circuitos. Deixa eu mostrar para você, antes de entrar aqui na planta, como é que acontece esse caminho que a energia faz desde o poste de entrada da casa até o ponto final de uso. Para começar, a gente tem a rede pública de energia. Os cabos da rede pública geralmente são transmitidos via aérea suspensos por postes, mas em alguns casos a gente também tem essa rede pública sendo transmitida via subterrâneo, debaixo da calçada. E dessa rede é puxado um cabeamento para um poste padrão de entrada. Esse poste padrão de entrada fica na frente do lote e é um poste onde eu vou ter ali embaixo o meu medidor que vai fazer a medição mensal do consumo de energia do imóvel. E desse poste padrão, então, sai um eletroduto que vai, de preferência por debaixo da terra, por via subterrânea, vai para o quadro de distribuição que vai estar na parte interna da casa. E esse quadro de distribuição é o que tem lá todos os disjuntores que vão controlar os circuitos que vão estar dentro da casa. Tá? Mas para fazer a distribuição desses circuitos, o que acontece? Primeiro vai um eletroduto
pela laje. Eu não sei se você lembra de uma imagem que eu mostrei para você, eu vou tentar deixar aqui para você de novo. É uma imagem que mostra uma laje, é uma foto que mostra uma laje antes de ser concretada, e dá para ver todos os eletrodutos correndo ali por dentro, embutidos ali na estrutura. E você vai ver que você tem essa caixa aqui de passagem de teto, que ela precisa estar praticamente em todos os ambientes da casa. E é dessa caixa de passagem que vão ser puxados os eletrodutos que vão fazer fechar o circuito tanto de interruptores, de iluminação e de tomadas. E no projeto de elétrica você vai ver que todos os eletrodutos eles têm uma identificação para dizer qual circuito está passando dentro deles, porque você pode ter mais de um circuito passando dentro de um eletroduto. Aqui eu coloquei um exemplo para você, dizendo que nesse eletroduto aqui está passando o circuito 1 e o circuito 2. Tá? O circuito 1 é o circuito que vai ligar a minha luminária, que está identificada com esse símbolo aqui, que você vai ver no projeto de elétrica também. E você tem também um eletroduto que vai fazer essa ligação aqui para o interruptor, que também está identificado como aqui um interruptor do circuito 1. E o meu circuito 2 é só um circuito que vai levar aqui essa fiação para uma tomada. Então eu posso ter um eletroduto passando mais de uma fiação para um circuito. Uma outra coisa que você vai perceber no projeto de elétrica é que equipamentos com alto consumo de energia, como chuveiro elétrico, forno elétrico, micro-ondas, aquecedor de passagem, esses equipamentos eles têm um alto consumo de energia e eles têm que estar ligados diretamente no quadro de distribuição com um disjuntor específico para eles, para quando eles forem ligados não acontecer de ter uma interferência nos outros circuitos. Geralmente em casas antigas isso acontece bastante, quando você vai ligar um micro-ondas, quando você vai ligar uma batedeira, a energia ela começa a piscar, a luz começa a piscar um pouco. Isso quer dizer que esses circuitos estão misturados. E quando você liga um equipamento com alto consumo de energia, ele acaba sugando um pouco essa energia que vai para os outros circuitos. Então o correto é você fazer essa separação e uma ligação direta no disjuntor no quadro para esses equipamentos com alto consumo. Mas ver isso aqui é uma coisa, ver esse esquema aqui é uma coisa, e a gente vai ver então agora como é que fica ali no projeto mesmo, como é que vai acontecer essa distribuição aqui na prática. Eu vou aproximar aqui no meu pavimento superior, que é onde eu tenho o meu poste padrão de entrada. Tá? Eu tenho a rua aqui, tenho a calçada e tenho aqui o poste padrão de entrada. E aqui do lado eu já tenho um sistema de aterramento desenhado. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse sistema de aterramento porque é um conhecimento muito específico da área de elétrica. Mas o que você tem que saber é que todo projeto de elétrica tem que ter um sistema de aterramento. Tá? E seguindo aqui o caminho do eletroduto, ele vai sair aqui do poste padrão e vai por debaixo da terra. Eu sei que ele está indo por debaixo da terra porque essa linha aqui tracejada está dizendo que ele é por debaixo da terra. Quando a linha for cheia, isso vai querer dizer que o meu eletroduto está passando por cima, ou por alguma laje, ou por alguma alvenaria. E esse eletroduto aqui, ele devia estar indo direto lá para o quadro de distribuição que está dentro da casa. Mas aqui vai acontecer uma coisa muito específica. Ele vai se dividir em dois, ele vai passar por uma caixa de passagem e vai se dividir em dois. Um desses cabos vai para o quadro interno da casa, que vai se chamar QFL01, e o outro cabo vai para um outro quadro que vai passar por um gerador que foi exigência do meu cliente na época que foi feito o projeto. Tá? E esse quadro que vai estar ali no gerador, ele vai se chamar QDFL. E acompanhando aqui esses dois cabos, eles vão descer ali para o pavimento térreo. Vamos ali no pavimento térreo para eu conseguir te explicar melhor como é que funciona essa parte de gerador. Tá aqui o meu gerador. Desculpa. Aqui eu tenho a minha área de serviço, eu tenho aqui a área externa da área de serviço e aqui eu tenho um abrigo onde eu vou ter os botijões de gás e nesse mesmo abrigo eu vou ter aqui embaixo o meu gerador abrigado do sol e da chuva. E para eu te explicar isso aqui, eu vou te mostrar um outro esquema que vai facilitar bastante para a gente entender como é que está funcionando esse esquema todo aqui da casa. Deixa eu pular aqui para uma apresentação aqui. Nesse esquema aqui que eu fiz, eu estou tentando mostrar para você como é que funciona mais ou menos o projeto de elétrica aqui da nossa casa. Então eu tenho o poste padrão aqui, de onde está saindo as duas derivações. Essa derivação aqui que está indo para o quadro que vai estar lá dentro da casa, que é o quadro número 1, e também o quadro número 2, que eles são ligados, esses dois quadros. Esse quadro número 2 está no pavimento superior. Esses dois quadros vão levar energia então para os circuitos, para a maioria dos circuitos que vão estar lá dentro da casa.
Agora, essa outra derivação ali que você acabou de ver, que a gente acabou de ver, vai estar levando energia para esse quadro aqui. Nesse quadro, são escolhidos alguns circuitos que o cliente quiser, que ele julgar mais importante. Por exemplo, circuitos onde vai ter ligação com a geladeira, vai ter ligação com, sei lá, talvez com pressurizador, com motor do portão da garagem, para ele não ficar preso quando faltar energia. Então, quando faltar energia, o que acontece? Não vai ter essa rede aqui vai estar desligada. O que vai acontecer? Automaticamente, o gerador ele tem uma chave lá que ele detecta quando não está vindo energia da rua, ele vai alterar uma chave e ele vai começar a funcionar. E o gerador vai começar então a jogar energia aqui somente para esse quadro. E é nesse quadro que vai ter, o que eu falei, os circuitos que o cliente vai julgar necessário. Então, ele pode, quando falta energia, ele pode continuar tendo a geladeira funcionando, ele pode continuar com o portão elétrico dele funcionando, ele pode sair da casa dele, ele pode ter a água pressurizada lá com o pressurizador da caixa d'água. Mas vamos voltar lá no projeto então do AutoCAD para te mostrar como é que é esse caminho todo aqui. Deixa eu te mostrar antes o quadro, o desenho do quadro aqui, ó. Esse aqui é o desenho do quadro que está ali no gerador, tá? Eu tenho aqui a minha rede de elétrica que vem da rua e aqui por baixo eu tenho a rede que vem do gerador, tá? Então, quando não tiver essa rede aqui, quando a energia for interrompida por aqui, essa chave aqui reversora automática, ela vai virar e vai deixar a energia que vem do gerador vir por aqui e jogar energia somente para esses disjuntores aqui dos circuitos que são específicos. Tá? E deixa eu te mostrar aqui quais são esses circuitos. Todo o layout aqui desses quadros ele vai vir com essa tabela. Essa tabela vai mostrar quais são os circuitos que estão dentro desses quadros de distribuição. Então aqui eu tenho vários circuitos numerados. Tá? Não vou pegar aqui a numeração agora, mas o que é importante você saber? Olha só, aqui tem a finalidade desses disjuntores, para onde está indo essa energia. Então eu sei que quando acabar a energia, o gerador aqui vai jogar energia para esse quadro, e esse quadro tem os circuitos de iluminação da sala, da churrasqueira, iluminação da cozinha, iluminação da garagem, iluminação do jardim, tomadas de uso geral da cozinha, TUG quer dizer tomada de uso geral, e TUE quer dizer tomada de uso específico. Nesse caso aqui eu tenho uma tomada de uso específico do portão eletrônico, eu tenho iluminação lá das suítes, iluminação do corredor das suítes. Eu tenho aqui também um circuito que vai levar energia para uma tomada de uso específico lá para a minha caixa d'água, que é onde eu vou ter o pressurizador. Eu acho que é interessante você acompanhar comigo agora o caminho que esse circuito vai fazer para levar energia até essa tomada de uso específico lá para o pressurizador na caixa d'água. Só deixa eu ver aqui qual que é a numeração dele, é 37. Vamos voltar ali na planta. Aqui está o quadro e a tubulação, o eletroduto está vindo aqui, tá? Continuando vindo por aqui junto os dois. Tá, pronto. Aqui tem a nomenclatura, tá? Esse eletroduto de baixo está levando energia lá para o meu quadro número 1. E aqui, esse eletroduto de cima aqui, eu tenho uma chamada dizendo quais são os circuitos que estão passando dentro dele. E o 37 está aqui, ó. O 37 é um deles. Então vamos continuar seguindo esse cabo para ver onde que ele vai sair. Ele está vindo por aqui, ele vem por aqui, passa por essa caixa de passagem na parede e ele está vindo aqui para cima, está subindo aqui e vai para o meu pavimento superior. Olha só, ele está aqui, está indicado aqui, circuito número 37. Enquanto isso, o outro cabo de baixo, ele está indo direto aqui para o meu quadro número 1, tá vendo? Aí o quadro número 1 também vai ter lá todos os circuitos, todos os disjuntores e todos esses eletrodutos que vão estar distribuídos aqui ao longo da casa. Mas vamos continuar aqui no 37. Então, ele está subindo aqui e vamos voltar lá para ver onde que ele está saindo aqui em cima. Olha, ele está saindo aqui, do lado da minha caixa número 2, do lado do quadro número 2. Eu tenho mania de chamar isso aqui de caixa, mas o certo é chamar de quadro de distribuição. Então ele vem, sai aqui, vem aqui para o lado, tá vendo que ele tem aqui, ó, 37, ele está subindo aqui de novo para a minha caixa ali, para minha caixa d'água. Então vamos continuar ali, vamos subir. E beleza, ele está saindo aqui, ó. Olha só, aqui eu tenho
a minha indicação do eletroduto passando aqui na laje de baixo. E se eu acompanhar aqui, pronto, chegamos aqui no eletroduto, na tomada número 37, que vai levar energia para o meu pressurizador que está aqui em cima na caixa d'água. Viu só como é simples você fazer a leitura desse projeto? O projeto de elétrica não tem muito segredo. Deixa eu fazer um outro teste com você aqui. Vou pegar um circuito do quadro número 1. Vamos pegar aqui qualquer um deles. Pode ser circuito número 5, que é a tomada de uso geral da sala e da churrasqueira. Vamos lá ver se a gente consegue achar o caminho desse circuito aqui. Tá saindo do quadro 1. Vamos lá. Olha só, aqui para baixo está saindo o circuito número 5. Tá? Aqui tem a tomada número 5. Debaixo aqui dos interruptores. Tá? O circuito número 5 continua por aqui. Tá? Ele está indicado aqui. Ele vai para essa caixa de passagem de teto. E vem para onde? Vem por aqui, ó, tá indicado aqui nessa linha também. Ele continua para cá, vai para essa outra caixa de passagem e deixa eu ver, continua para cá, ó, tem a chamada dele aqui, vem para essa outra caixa de passagem que eu tenho uma luminária aqui embaixo, vem para cá e aqui eu tenho uma outra tomada também do circuito número 5. Então, como você está vendo, o projeto de elétrica ele tem uma leitura simples, é uma leitura fácil. O que você tem que analisar mesmo são a quantidade das tomadas, a posição das tomadas, se elas estão nas alturas que você indicou lá nas aulas anteriores, se os interruptores estão acendendo as luminárias que você indicou também. E o projeto de elétrica ele não vai ter um impacto na arquitetura, ele não vai mudar a posição de parede, não vai mudar a parte estética. Geralmente não acontece isso. Então o que você tem que fazer realmente é analisar se esses pontos todos aí estão de acordo com o que você indicou, com o que você estava imaginando. E só para finalizar, eu quero mostrar para você esse outro conjunto de plantas aqui que vai mostrar para a gente os circuitos de dados. Geralmente esses serviços de telefone, de internet e televisão, eles são contratados por cabo. E esses cabos, eles geralmente estão passando aqui em algum lugar debaixo da calçada. Por isso que a gente tem que ter aqui uma caixa de entrada que vai ser ligada a esse serviço que vai estar na calçada. Então, dessa caixa de passagem, a gente tem também, como se fosse a energia, um eletroduto que vai levar essas informações, esses cabos, até uma caixa, até um quadro principal onde vai ter um receptor. E esse receptor, esse aparelho receptor, vai então fazer essa distribuição aqui para todos os pontos da casa que a gente definiu no projeto ali de internet, telefone e televisão. Agora, outra coisa, a gente também tem um sistema de segurança aqui, que está desenhado aqui com essas linhas roxas. O sistema de segurança ele não precisa ter nenhuma conexão, nenhum serviço contratado que esteja também passando na rua. O sistema de segurança geralmente ele é fechado e ele está todo ligado a um sistema, a um aparelho que vai ficar em algum lugar da casa. Aqui nesse projeto a gente determinou que esse aparelho ia ficar aqui junto na suíte principal. E aqui a gente tem uma caixa de passagem, aqui vai ficar o aparelho, um aparelho que vai fazer a gravação dessas câmeras, vai fazer o controle dessas câmeras. E aqui dessa caixa de passagem é só também a gente ir acompanhando aqui esses eletrodutos até as câmeras de segurança. Então o projeto de elétrica é isso aí. Se você tiver alguma dúvida ainda ou se você quiser entrar um pouco mais a fundo nesse assunto, eu vou tentar deixar aqui em algum lugar uma indicação de um livro que trata só sobre projetos de elétrica. E com isso a gente termina o nosso módulo sobre projetos complementares e a gente se vê na próxima aula.